Estamos ao vivo. Boa noite. Ó, no ritmo da nossa live. Vamos ver quem é que vai entrar comigo. Uma maratona de lives em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, ao mês das mulheres. Boa noite! Manda uma boa noite aí pra mim, me digam como está o som. Musiquinha pra galera começar a entrar. Oi, Cris. Esperar minha convidada entrar. Manda um oi aí pra mim, me digam como tá o som. Vou fixar aqui o comentário. O impacto do autoconhecimento na vida da mulher. Vão entrando aí, gente. Colocando aqui o comentário. Deixa eu fixar o comentário. Vamos ver a minha convidada se já vai entrar. A Daniela Vilcon. Oi, Fê. Boa noite. Pessoal, compartilhem essa live, convidando mais mulheres a estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Tô aguardando a minha convidada. Vamos ver se ela aparece aí para entrar. Dani, onde você está? Esperar o pessoal entrar. E a gente vai falar hoje de muitas superações aí que as mulheres passaram ao longo da sua história. Tenho certeza que quem tá aqui tem muita gente que não conhece a história ainda do Dia Internacional das Mulheres. Por que que existe esse dia, né? Boa noite. Então, gente, como vocês aí estão? Eu quero me apresentar, faz muito tempo aqui que eu não venho fazer uma live, então é um prazer enorme estar com todo mundo aqui que está chegando. Meu nome é Lucinara Costa, eu sou terapeuta, sexóloga, especialista em relacionamentos afetivos e quero aqui compartilhar histórias reais de mulheres, né? E aí eu vim aqui trazer uma convidada muito especial, que é uma aluna minha que participou de um treinamento Mulheres de Atitude e também começou a fazer a sua jornada, né, de empreender, de estudar, de ter um propósito de vida. E isso tudo fez toda a diferença, porque o autoconhecimento, né, que é o tema da nossa live, o autoconhecimento na vida de qualquer pessoa, faz a diferença. O autoconhecimento, gente, ele não é simplesmente você pegar técnicas, ferramentas e sair por aí aplicando. Não. O autoconhecimento, na verdade, é aquilo que realmente tu tá disposta a ter coragem, porque sem coragem a gente não muda. O que tu realmente está disposta com coragem a fazer todo dia pela tua mudança. Não é assim, um dia não. É todo dia o que tu faz com teu autoconhecimento para tua mudança. Eu tô esperando a minha convidada, eu tô achando que a minha convidada não tá achando aqui um Instagram. Quem tá aqui, Fê, tem como avisar lá a Dani para entrar no meu Instagram, lucinaracosta.oficial. Não sei se ela não tá em outro lá. Para ela entrar aqui. Tem como? Minha convidada, eu acho que... E ela testou tudo, gente. Ela tava aqui treinando comigo, agora ela sumiu, não sei o que aconteceu.
Ela precisa entrar aqui. Bom, gente, então assim, ó, eu vou dar aviso, tá? Aviso isso, Fê, avisa lá, faz favor. Eu vou dar a introdução, gente, para quem tá aqui já chegando, compartilha essa live, convida as amigas. Mas eu não sei se quem tá aqui conhece a história do Dia Internacional da Mulher. Mas só para vocês terem ideia, tá? Olha o que nós mulheres somos capazes, hein, gente? De revolucionar, de criar leis, enfim, pela necessidade, né, cultural que a gente vê de se libertar, infelizmente, de uma cultura muito machista, né? Mas então, em 1857, uma fábrica têxtil nos Estados Unidos, em Nova York, tinha operárias que ficavam 15, 16, 18 horas em trabalho a fio, de manhã à noite, né? Em trabalho a fio. E elas estavam, então, reivindicando lá em 1857, elas estavam reivindicando dentro da fábrica que houvesse pelo menos licença maternidade e que elas tivessem direito à redução da sua carga horária. Pelo menos uma redução. O que aconteceu? Ai, a minha convidada entrou, que legal. Dani, tô contando a história aqui do Dia Internacional das Mulheres, porque que surgiu, já vou te chamar aí. E aí, então, em 1857, as operárias estavam dentro da fábrica têxtil reivindicando por uma jornada de trabalho menor, reduzindo a sua carga horária de 18 horas para menos e como licença maternidade. Sabe o que aconteceu, gente? Os policiais foram nessa fábrica e queimaram todas as mulheres. Todas as mulheres que estavam reivindicando seus direitos e aconteceu, né, uma morte em grande escala. E com isso aconteceu realmente a revolução do trabalho feminino, do trabalho escravo. Isso em 1857, né? Morreram todas essas mulheres lá vítimas porque os policiais chegaram e colocaram fogo lá na fábrica. Só que olha só que brilho, que coisa boa. Porque daí, gente, em 1911 foi eleito no dia 8 de março o Dia Internacional das Mulheres. Porque no dia 8 de março de 1857 tinha acontecido tudo isso, as mulheres foram vítimas, né, desse trabalho escravo, dessas matanças aí, só que elas foram realmente serem consagradas e nós termos o nosso dia em 1911. Então é por isso que existe o Dia Internacional das Mulheres. Não é fantástica essa história, gente? Dani, vou te chamar agora. Espera aí que eu vou chamar a minha convidada. Deixa eu ver como é que eu vou chamar ela aqui agora, meu Deus. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Dani, me manda um oi aí para ver se eu consigo te chamar aqui, por favor. A minha convidada, então, é a Daniela Wilcon, né? Uma pessoa muito especial com quem eu vou ter o prazer de chamar aqui para contar a sua história. Deixa eu ver aqui, não tô conseguindo te chamar, Dani. Isso, ótimo. Agora sim. Agora sim. Como é que tá o som aí, gente? Tá legal? Tá bom? Tudo certo? Mandei ali o convite. Vamos ver. Só aceitar. Oi! Oi, tudo bem? Tudo? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Ai, que legal. Ó, o Muito obrigada. Boa noite a todos. pessoal dizendo que o som tá ótimo. Eu perguntei como é que tava o som. Dani, Ai, que bom. tu chegou, vou te chamar de Dani, porque eu vou contar aqui brevemente, né, como é que tu chegou aqui no meu canal. Mas eu já contei que tu foi minha aluna, mas na verdade o que eu quero falar também é que as pessoas não sabem. É que a gente tem uma jornada aqui não só de amiga, de mulheres, né? Mas a gente tem uma jornada aí de mulheres grávidas, porque quando a gente se conheceu, né, Dani? Na verdade, a gente estava na jornada da maternidade. É ou não é, Dani? Exatamente, há 22 anos Há atrás. 22 anos atrás, na vida da mulher, tem a jornada da maternidade para quem é mãe. Então, eu e a Dani, nós nos conhecemos nessa jornada da maternidade e agora estamos aqui falando das mulheres de atitude, das mulheres que fazem acontecer. Dani, eu não sei se tu viu ali, eu contei um pouco da história, né? Por que surgiu o Dia Internacional das Sim. Mulheres, o dia 8 de março, e o quanto a gente deve honrar, né, a história das nossas ancestrais. E aí, para complementar,
eu gosto de falar muito das mudanças, né, que vem acontecendo. E é muito importante quem está aqui saber da história da mudança das mulheres ao longo da nossa jornada, tudo que a gente vem construindo, gente. E, por exemplo, eu e tu, Dani, estarmos aqui, a gente está construindo história porque nós estamos falando da história das mulheres. Então, naturalmente, a gente está já construindo história. Então, Dani, isso aconteceu em 1911, realmente tivemos o nosso Dia Internacional das Mulheres. Porém, no dia 18 de agosto de 1960, nós pudemos ter direito à pílula anticoncepcional. A gente consegue aí mais uma batalha de ter direito de sermos ou não, né, mãe, de escolhermos poder engravidar ou não no período que a gente quer, enfim. Então, em 1960, foi lançado o contraceptivo via oral, e aí lá nos Estados Unidos. E aí, com isso, já ficou um marco na vida da mulher. E o último marco aqui, bem recentemente, que eu acho que é importante a gente trazer também, lembrando, né, na Jornada das Mulheres, que é, Dani, em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha. Olha só que legal. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela veio em 2006 para nos proteger, para proteger mulheres vítimas, né, de violência doméstica familiar. Então, o que eu percebo, né, cada vez mais, né, Dani, ao longo da nossa jornada? Nós estamos mudando a história. É ou não é, Dani? Exatamente. Uma história que precisa ser mudada, porque nós viemos assim de séculos, assim onde nós não tínhamos voz nem poder de escolha. E nós temos os mesmos direitos e deveres que os homens. Então a gente tem que poder ter direito ao trabalho, a escolher casar ou não, escolher o momento de ter filhos. Temos direitos e deveres iguais. Exatamente. E tu sabe, Dani, eu já vou pedir para te apresentar, mas isso que tu está falando faz muito sentido, porque nós não podíamos antes, tá, do século XVIII, na verdade, lá no século XVIII, nós mulheres não podíamos, né, trabalhar e nós teríamos que pedir autorização para os homens, seja o marido ou o pai, mas especialmente o marido, se ele deixaria ou não nós trabalharmos. Mas isso lá no século XVIII, porque a mulher não poderia trabalhar. Não podia, né? Não é que não poderia, ela não podia. E aí também, Dani, eu trago para o nosso momento atual, século XXI, né? 2021. Até hoje, tu acredita que tem mulheres que não podem trabalhar porque são vítimas, né, de relacionamentos abusivos, enfim, e realmente não podem trabalhar. Mas é isso que eu digo, nós estamos aqui para mudar a história. Então, Dani, assim, só para encerrar, eu quero que tu te apresente, porque para mim, tu foi uma das minhas alunas que mais mudou a tua história, né? Então, assim, eu te conheci, tu era uma pessoa realmente que buscava muito já conhecer, né, ter conhecimento no momento que tu estava vivendo. Quando tu foi mãe, tu se dedicou muito para ser mãe, tu buscou conhecer, né, tudo ali sobre maternidade. Então eu vejo que tu foi uma conhecedora, tu veio buscando, mas chegou um momento da tua vida que eu acredito que tu precisou muito foi olhar para a mulher, né? E aí tu vem aí contar, eu quero te convidar para te contar a tua história, então tu fica bem à vontade e aqui o nosso momento é para isso, para a gente inspirar também através das nossas histórias. Tá bom. Bom, eu me chamo Daniela Vilco, tenho pouco mais de 40 anos. Eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em docência no ensino superior. Eu estou fazendo outras especializações nesse momento, mas eu venho assim de uma família com pouca instrução. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, parei de estudar. Depois eu acabei assim me relacionando muito cedo, casando. Fui mãe aos 20 anos. Uhum. E daí eu tive vários momentos da minha vida assim de parar de trabalhar, de ficar em casa, cuidando da família. E não é fácil ser mulher, porque a gente não nós não temos uma educação. As nossas filhas hoje já têm uma educação para ser uma mulher independente, para buscar conhecimento,
para ter um outro tipo de vida. Mas nós ainda pegamos uma transição, Exato. as- E as né? nossas As nossas mães eram mulheres. porque as Pode nossas falar. mães, né, Dani, eram mulheres que muitas vezes tinham que também passar por muitas coisas, não tinham conhecimento e nem oportunidade também para nos passar um conhecimento ou até mesmo uma consciência, né, de como poderíamos fazer diferente, porque elas não tiveram isso também, né? Exatamente. Então, nós não fomos educadas assim para ser mulheres independentes, ter profissão, ir em busca daquilo que a gente quer. Nós fomos mais educadas assim para casar, para ficar em casa, cuidar da casa, do Isso. marido. Ela... O que eu acho que é muito válido para quem realmente tem essa vocação de se dedicar, mas também no mundo que a gente vive hoje, não me parece que tem mais espaço para Uhum. isso. A mulher precisa ter a sua autonomia, ter a sua independência, porque o casamento é para compartilhar a vida e não assim para ter essa fusão de um faz um papel só e o outro faz outro papel. Nós vivemos um momento assim muito bom assim, que a gente está se libertando. Dani, tu sabe que isso que tu tá falando traz também a história, assim, eu como especialista, né, em relacionamento e sexualidade, a gente trazendo a história, Dani, das mulheres no relacionamento. As mulheres, elas eram também totalmente podadas de falar, né, sobre as suas necessidades básicas. Elas não poderiam, elas apenas tinham que agradar os maridos. Inclusive, assim, imagina o sofrimento quando a mulher poder, se ela quisesse se separar na época lá de 1930, ela jamais poderia. Ela teria que ficar casada para o resto da vida com uma pessoa, porque ela não tinha direito, né, e nem oportunidades. Então, eu vejo isso, assim, que nós fomos educadas para casar, ter filhos, enfim, ficar mesmo como do lar. E isso cada vez está mudando mais. E hoje, Dani, hoje, assim, tu percebendo também que tu foi em busca do teu estudo, que tu foi em busca além de ser mãe, que tá tudo bem ser mãe, dona de casa, né, ter marido, filhos, enfim, mas tu Sim, foi em busca de uma realização pessoal também, certo? Tu também precisava te certo. preencher. E aí eu te pergunto assim, qual foi? Porque quando tu me procurou, foi justamente para isso. Tu buscava uma realização na tua vida pessoal. E aí, como foi? Assim, qual foi o teu maior desafio, Dani, para chegar hoje onde tu chegou? Por quê? Porque hoje tu fez uma faculdade, tu tem uma formação, tu é especialista, tu tem uma pós-graduação, tu tem a tua casa, a tua família, tuas filhas criadas. Então, de certa forma, tu conseguiu superar muitas coisas. Mas tu mesmo falou que não foi fácil. Qual foi o teu maior desafio, Dani, como mulher, enfrentando preconceitos, né? A nossa sociedade machista. Tu, como mulher, Dani, qual foi o teu maior desafio para chegar onde tu está agora? Eu acredito, Nara, que o meu maior desafio foi eu mesma. Porque eu tive, como eu disse antes, assim, eu tive pouca orientação na vida, assim, tanto na questão assim, pessoal quanto profissional. E a gente vem com crenças muito enraizadas, assim, que o homem é mais forte, o homem normalmente até ganhava mais do que nós. E eu acabei casando muito cedo. Eu acabei assim tendo uma dependência do meu marido. Por anos eu fiquei em casa, cuidando da casa e dos filhos. A minha filha mais velha, ela muito cedo assim, ela apresentou algumas dificuldades assim. E daí eu fui em busca, né, de profissionais assim para descobrir o que que era. Então ela teve muitos anos de tratamento. Ela tem déficit de atenção e Uhum. hiperatividade. Então eu passei por psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatra, neurologistas, pedagogos. Então eu passei muitos anos da minha vida em função Uhum. dela e da minha família. Uhum. Então, assim, eu parei de trabalhar, parei de estudar.
e fiquei muito tempo em casa. Chegou um momento, depois eu tive a minha segunda filha, que agora está com 12 anos. Sim, Quando ela começou a crescer, a mais velha, que tem 22, ela já estava entrando, já estava na adolescência. E daí eu me dei conta, assim, que me faltava alguma coisa. Que aquela vida, assim, de casa e tudo, assim, me faltava sim, algo. Daí eu resolvi voltar a estudar. sim. Daí eu comecei um curso de Aham. administração, que eu não gostei. Daí eu comecei um curso de letras, que eu vi que não era aquilo que eu queria também. Daí eu troquei para o curso de Sim. pedagogia. Quando eu comecei o curso de pedagogia, eu tive uma professora maravilhosa que, que me incentivou muito a estudar. Quando eu contei para ela a história da minha filha mais velha, que tem o déficit de atenção, ela me deu livros, me orientou a ler alguns livros, alguns artigos. Eu comecei a estudar e eu me apaixonei pela pedagogia. Por quê? Porque eu vi assim que tem muitas crianças nessa situação. Uhum. Verdade. E daí eu comecei a aplicar o aprendizado da faculdade dentro da minha Que é casa. a melhor Foi coisa, isso. Dani, porque assim, deixa eu só te contribuir aqui com a tua fala. A gente, a gente tem a impressão que quando a gente vai realmente fazer a mudança tem que ser com as outras pessoas, a mudança tem que ser para as pessoas de fora. Mas para todo mundo que eu ouço, a real mudança de vida quando tu encontra o teu propósito é porque geralmente tu precisa passar pela experiência, né, de cura, como a gente diz. Aí a partir daí tu encontra o teu propósito. É bem assim provavelmente que aconteceu contigo, então. Exatamente. E daí eu comecei a aplicar em mim. Como mãe, eu comecei a perceber a importância que os pais têm no acompanhamento das crianças que têm mais Uhum. dificuldade. E daí eu aprendi como fazer esse acompanhamento. Sim, E daí foi aí que eu comecei a ver a diferença e percebi a importância. Mas quando eu digo quando eu comecei a falar do maior desafio, sim, né? O maior desafio foi eu mesma, porque é difícil fazer essa é. mudança. Tu tá há anos em casa, tu acaba assim tendo poucos amigos. Na verdade, tu nem sabe o que está acontecendo na rua. Porque a gente fica muito dentro de casa em função dos afazeres da casa e da família. E daí essa mudança não é Dani, por isso que eu fácil. também te chamei, porque assim, ó, tu foi uma das minhas alunas, né, do meu treinamento, que teve uma história de superação muito forte, porque assim, tu ficou muitos anos, eu acredito que tu ficou quase 15 anos, eu acho, só em casa, né? Assim, sem estudar, só se dedicando à tua família mesmo, né? Mais ou menos isso? 10 10 anos. anos, 10 anos. 10 anos, né, estudando, fazendo, né, todo o teu, estudando não, é se dedicando à tua família esses 10 anos totalmente assim, digamos, de certa forma, nada não é fácil, não é nada fácil gerir uma casa, dar conta de 3, 4 filhos, marido, casa, roupa, a gente sabe disso. Mas o que eu Isso. mais, assim, por isso que eu te convidei também para te trazer, porque assim, é muita coragem que precisa para mudança. Porque é 10 anos num padrão, de certa forma, uma certa acomodação, porque até então as coisas estavam Sim, funcionando, então é bom estar em casa também. Então, assim, não é só ter força de vontade, eu quero ter força de vontade para mudar. É o que eu digo, é a coragem, é o todo dia tu saber que tu vai ter que sair para estudar para uma faculdade, enfrentar tudo novo. Provavelmente tu ficou muito perdida no começo. E é isso que eu queria falar. O que que de verdade, Dani, assim, ó, o que que fez, tá? Tu fez a tua mudança, depois de 10 anos tu foi estudar. O que mais te motivou a não desistir e continuar? Porque assim, Dani, começar, todo mundo começa. Um monte de gente começa. Agora, continuar é que é o maior desafio. Tu concorda? concordo. A maior motivação que eu tive foram as minhas filhas. Ai, que... Porque, ai, é lindo, Ah, lindo. Porque as duas são duas meninas completamente diferentes e são duas meninas maravilhosas. E assim, eu via que aquilo que eu ensinava para elas, de ser independente, de buscar conhecimento, de estudar, de viver, eu não estava fazendo na só prática. falava.
Só falava. Daí eu me dei conta, assim, que só falar não resolve. Tu tem que E mostrar, tu tem que agir. né? E tu tem Oi? que agir. Agir. Exatamente. Foi a maior motivação. E eu vou te dizer uma coisa, num estágio que eu fiz da faculdade, eu fiz no colégio da minha filha menor. Ô, Dani, vou dar E uma boa foi noite, no... peraí, boa noite para Ana, boa noite, Sandrinho, pessoal que está entrando aí. Gente, quem quiser compartilhar essa live, mandar aviãozinho para nós, mandar coraçãozinho, o Instagram entende que pode divulgar para outras pessoas. Então, se vocês se achar que faz sentido, se vocês. Boa noite, aqui tem uma pessoa, Rita. Ai, bom, eu acho que é a Rita, mas ali é a Ana. Ai, é a Rita, minha amiga lá de Ai, que Bagé. legal, que legal. Tá, a Uhum. Raquel não é também? É, a Raquel Ah, que também. legal. Então tá, boa noite, gurias. Então, Boa noite, gurias. que legal as pessoas que estão entrando. Então, mulheres, a gente está falando de superação de mudança de vida real, de mulheres de vida real. Dani, pode continuar, desculpa que eu te interrompi aí. Daí aconteceram duas situações. Eu fiz um estágio na escola da minha filha Aham. pequena e eu fiz uma observação na escola da minha filha Ah, mais velha. que oportunidade. E daí, maravilhoso. E daí, o que que eu vi das minhas filhas? Um orgulho imenso da mãe estar ali dentro da escola, porque é É. professora. Porque daí elas começavam a mostrar para as amigas e apresentar para as amigas a mãe que estava estudando, que ia ser professora. Ah, E daí isso me motivou muito, muito. olha só que lindo, né, Dani? E assim, ó, Dani, tu jamais imaginava que seria assim, dessa forma, porque provavelmente no começo da tua mudança tu pensou, não vou conseguir, vai ser difícil, não vou ter dinheiro, não vou ter tempo. Várias coisas ali de pensamento e comportamento que, né, te boicota. Mas é isso que eu digo, né, Dani? O que realmente, quando tu te. Que é isso que a gente está aqui nessa live para mostrar, né? A gente precisa se apegar muitas vezes em algo, em um motivo para agir. A motivação nada mais é do que você ter um motivo para agir. Então, Dani, que linda a tua história, Dani, que lindo teu depoimento de tu ter se agarrado nas tuas filhas para não ter desistido. Gente, eu conheço a história dessa mulher aqui que ela está falando aqui. Ela veio, gente, de uma família muito humilde, de não ter oportunidade de estudar, de realmente passar dificuldade. Não precisamos ter vergonha de falar, né, Dani? Que muitas Não, dificuldades claro que não. eu sei que da tua trajetória, porque tu até como uma aluna, minha amiga, tu contou de coração aberto. Então, isso mostra, Dani, o quanto realmente, né, a tua trajetória é linda e hoje tu poder ajudar outras mães e outras crianças, né, outras pessoas aí que precisam do que tu Sim. tem para oferecer. Tá, Dani. Agora, uma outra coisa. Coragem não é ausência de medo, certo? Coragem não é Certo, ausência de medo. A gente vai, que nem eu digo, vai com medo mesmo, gerencia o medo, porque ele sempre vai a vida toda, né? Dani, verdade. se tu pudesse hoje também, assim, ó, tu então chegou, digamos, tu alcançou tu está no caminho da tua jornada, da tua carreira. Tu alcançou a tua clareza de chegar aonde tu quer. Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho, então, que hoje tu não é mais aquela mesma mulher de 10 anos atrás, dona de casa, mãe, né? Tu, com certeza, tu tem um outro despertar de consciência e tu tem um novo comportamento, um novo pensamento por ser essa mulher que tu está se tornando. Então, Dani, hoje, assim, se tu pudesse, né, fazer a diferença na vida de outras pessoas, de outras mulheres, de que maneira tu quer fazer isso? Eu quero fazer através do meu trabalho, porque eu vejo assim que quando tu tá atendendo uma criança, não basta tu atender só a criança, tu tem que atender a família. Se quando eu recebo a criança no consultório, não adianta eu atender ela 2 horas por semana e a família não dá continuação em casa. Então eu também tenho que atender a família, eu tenho que orientar a família, explicar o porquê do comportamento e das dificuldades daquela criança e ensinar a família em casa a auxiliar essa criança, porque senão o meu trabalho não dá resultado. Verdade. E até porque tu passou pela experiência, né, Dani? É isso que é o teu Exato. patrimônio, a tua história, todas as mulheres de atitude que eu vou trazer aqui.
Eu quero que elas falem do seu patrimônio. Foi através da tua história, da tua experiência, que tu sabe que aquela mãe, aquela família deve estar com dificuldade em casa também, né? Ela tem muita dificuldade em casa e ela precisa de tanta ajuda quanto a Exato. criança. Porque a família sofre muito e eu sei disso porque eu sofri muito com a situação da minha filha. Porque eu não sabia como agir com ela em casa. Exato. Exato. Então tá. E assim, ó, Não, pode continuar. Não, pode oi? continuar, que depois eu quero te fazer uma outra pergunta, mas pode continuar. Tá. E quando eu comecei a estudar, Nara, eu só decidi que eu ia estudar, mas eu não sabia o que que eu ia Uhum. fazer, porque eu não tinha o autoconhecimento, eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava de fazer, porque eu fiquei muito tempo em casa. Então, assim, o curso de pedagogia, eu me encontrei nele porque eu encontrei uma experiência real da minha vida. Tu te identificou na E eu hora. tenho na hora. E eu tenho esse amor e essa vontade de trabalhar com isso, porque eu sei o quanto as mães e os pais precisam de um profissional que escute, que oriente, que ajude eles a trabalhar com os seus filhos, porque eles sofrem muito com as dificuldades dos Dani, filhos. mas isso é a coisa mais certa que tem. Porque assim, ó, nesse trabalho, por incrível que pareça, Dani, no meu trabalho, né? E tu sabe, tu conhece, na minha jornada de relacionamentos, não tem uma mulher, Dani, não existe. Gente, olha, escuta o que eu tô dizendo. Não existiu até hoje uma mulher que seja mãe e que não tenha trazido alguma dificuldade com seu filho. Não, tipo assim, eu trabalho com ela relacionamento, autoestima, né, sexualidade, mas ela traz o quê? O lado mãe. O lado que muitas vezes é o que mais se cobra. É o lado que a gente mais quer ser perfeita. E aí, por isso E fala. é o lado mais frágil É o da lado gente. mais vulnerável, mais frágil da gente. Então, Dani, assim, ó, a tua história, né, o teu propósito de vida, ele é realmente para transformar a vida dessas mães, a vida dessas crianças também, né? E é fantástico, assim, saber que eu acredito, né, principalmente no teu trabalho, na confiança do que tu faz, no amor do que tu faz, na paixão do que tu faz, do que tu entrega. E eu acredito, Dani, que agora, esse momento de pandemia, esse momento que todos nós estamos descobrindo, inclusive, novos sentimentos. Hoje eu dei uma entrevista na Record, né? Tô feliz da vida. E aí eu falei muito desses novos sentimentos e emoções que a gente não conhecia, que nós não conhecemos, justamente por estarmos vivendo um novo momento. Então, o que que eu percebo, né, Dani? Que tudo ficou, eu acredito que tudo ficou mais à flor da pele. Então, agora, em época de pandemia, com os pais em casa, com os filhos em casa, né? Com essa dificuldade de não ter outros auxílios. Eu gostaria muito que tu deixasse assim também o teu contato, como as pessoas podem, né, te achar, como as pessoas podem te contatar, porque eu sei que tu tem um local maravilhoso para atender, que justamente é onde eu atendo também em Porto Alegre, lá na nossa clínica, no Também. Espaço do Ser, que é incrível, uma clínica maravilhosa. Mas eu queria também que tu me dissesse assim, como que faz esse primeiro contato? Num primeiro momento tu avalia, tu faz uma entrevista, como é que é isso? Assim, como é que é essa tua missão para te contatar? Como é que é isso? Bom, eu atendo na clínica Espaço do Ser, eu também estou atendendo a domicílio agora. Eu não tenho muitas redes sociais, tu sabe, Sei, né? Que eu tenho um pouquinho sei. de aversão, assim. Mas eu tenho Facebook, Daniela Tá Vilcon. aqui. Pode entrar em contato Isso, comigo. eu vou deixar aqui, ó, o teu Facebook, até as meninas que estão aí, se quiserem de repente deixar o teu link do Facebook, também podem deixar, ó. Eu vou botar aqui, ó, Daniela Vilco no Facebook. Se alguém quiser deixar aqui também, o teu nome não é difícil, porque o Vilco, né, Dani, não é tão comum assim, né? Botei ali. E daí o primeiro. Não, Oi? eu falei, Tá me não, tô te ouvindo? ouvindo. Eu falei assim, eu coloquei o teu nome ali, Daniela Vico, para quem quiser te achar no Facebook, porque o teu nome não é tão Sim. comum assim achar Vilco, né? Então,
Eu botei ali o Vilcom já para, acho que tá correto. E aí, Dani, tu também Tá, está, tá e tu certinho. também com essa pandemia, tu também está se reinventando, né, Dani? Sim. Não tá É, fácil. Não tá eu fácil, fiquei. porque as crianças estão tendo aula online. Nós todos temos medo, assim, desse convívio, não dá para ter esse convívio, né? Então, os atendimentos estão realmente, assim, bem É, restritos. Mas o que que eu descobri na pandemia? Uma pessoa me chamou para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, o atendimento domiciliar. E isso é uma coisa ótima, porque tu vai na casa da família e daí tu atende a ótimo. E tu criança já. e daí é seguro para ambos os lados, porque se toma todos os cuidados, né? E tu me perguntou como é que é feito os atendimentos, Isso. né? O primeiro atendimento é sempre feito primeiro com a família, que a família traz o relato, né, da situação escolar da criança. Daí depois começa o atendimento com a Entendi. criança. Tá. O, o atendimento, assim, como é, Não, pode falar. É que assim, ó, o atendimento, pode falar. o atendimento, assim, é muito lúdico com crianças, né? Então, assim, tu tem que brincar, tu tem que conversar. Tem que ir cultivando e plantando, né, aquela sementinha de criar também a confiança com a criança para entender A todo o sistema como confiança. está acontecendo, né? Eu te pergunto, Dani, porque assim, ó, Exatamente. eu acredito que é muito comum, tudo é relacionamento, né? Tudo é relações, é relacionamento, enfim. Eu acredito que é muito comum, às vezes, ter uma certa resistência, né? Uma certa resistência, assim, como encontrar, como detectar realmente que a criança está precisando de ajuda. Como é que a gente vai saber quando uma criança está precisando de ajuda, Dani? Ou a família, quando está precisando de ajuda, para mim é mais fácil, porque muitas vezes a pessoa chega, né, no consultório, e aí eu consigo entender que a dinâmica familiar realmente está doente, enfim, às vezes não é só a questão só casal, né? Às vezes tem uma questão de parentalidade com o filho, com o sogro, com a sogra, enfim. Mas no teu caso, Dani, como é que a gente pode perceber quando o nosso filho está com dificuldades? Normalmente é a escola que chama a família e dá o encaminhamento para o profissional. Algumas famílias assim procuram aulas de reforço quando elas notam que as crianças estão com as notas mais baixas, com mais dificuldade. Essa questão da aula de reforço, a criança tem Ah, resistência, porque ela já tem aula na escola, daí ela não quer ir num outro lugar ter mais aulas, porque ela já está com ah, dificuldade. é verdade. A, a família, assim, ela não tem muita resistência, exceto alguns casos, assim, quando as crianças têm mais transtornos, às vezes a família tem resistência porque ela pensa que não vai ter uma grande evolução. Isso, e quer um resultado Mas isso é um mais engano. imediato, mais rápido, porque eu vejo isso pelos treinamentos, né? Às vezes a pessoa. Até um dia eu vi uma postagem, gente, eu achei fantástica, assim, uma postagem. Na verdade, não era postagem, era um vídeo que a mulher falava assim: sim, em uma consulta a gente resolve todos os problemas da vida toda, a gente vai lembrar de perdoar, a gente vai lembrar daquela questão do inconsciente, tudo numa questão só. Então foi muito legal que ela fez tipo uma ironia, assim, como se tudo resolvesse numa questão só. E na verdade é justamente isso, né, Dani? É um processo, né? É uma transformação, assim como foi na tua vida, como foi na minha. Para a criança é a mesma coisa, é um processo que vai evoluindo. E eu acho que tem que ter, eu acredito que tem que ter muita capacidade do profissional, essa habilidade da paciência, de fazer com que o aluno não, de certa forma, traga ele para não desistir, né? Para seguir em frente, para mostrar que ele é capaz de evoluir. Eu acho que tem muito essa questão do relacionamento de confiança também, né? Para te começar a trabalhar realmente, a partir do momento que tu descobre qual é a dificuldade da criança e que daí tu vai entrar com a intervenção para a dificuldade, tu já tem que ter construído uma amizade, uma afetividade É, antes. Isso não acontece na primeira exato. consulta.
Tem crianças que na primeira consulta se apaixonam pela gente. Uhum. E daí na segunda consulta tu já começa a fazer as avaliações pedagógicas e tudo, e já vai começando a trabalhar devagarinho. Tem crianças que não, que elas não estão dispostas, assim, não estão abertas, até porque elas têm muito medo do quê? Da aula. Que vai ser mais aula, no caso. Tipo assim, ai, mãe, vou lá para fazer aula de novo. Ex- E não. Exatamente. Então, assim, às vezes até os pais, isso é uma orientação que eu sempre dou. A criança não vai no consultório para ter aula de reforço. Ela vai no consultório para a gente conversar, para a gente brincar, para a gente desenvolver uma atividade, para que eu possa perceber onde é que está a dificuldade e daí começar a intervir na dificuldade. Entendi. Porque se eu receber a criança, encher ela de atividade igual à escola, ela não vai mais querer. Sim. Porque daí, nossa, e daí parece que é quase uma overdose de conteúdo, de uma coisa chata que ela não quer, que ela vai se fechar, né? É É, maçante. É é maçante. verdade. Ô, Dani, a gente já tá aqui com mais de 40 minutos de live, e aí eu vou salvar essa live para nós colocarmos aqui no meu IGTV, e também tu pode colocar no teu. E eu queria convidar a galera que está aqui, quem quiser, né, Dani? A Dani ficou de fazer um sorteio para dar uma avaliação psicológica, uma avaliação pedagógica, né, Dani? Uma consultoria, se Isso. alguma mãe tiver aqui com alguma com vontade, né, de conhecer o trabalho, com alguma dificuldade com seu filho, enfim, que possa, né, participar aí, pode colocar eu quero que a gente vai colocar os nomes, vai fazer um sorteio e a Dani vai estar dando aí uma avaliação, né, pedagógica para quem está participando aqui da live, tá? Foi uma maneira que a gente viu assim de também fazer, dar um mimo para quem está aqui, para quem está nos acompanhando. E Dani, assim, ó, hoje para a gente encerrar, assim, né? Hoje tu te orgulha, né? Tu deve estar muito orgulhosa da tua história, da tua trajetória, enfim, de tudo que tu construiu, né? Hoje tu honra a tua história, que é o que eu mais digo. Mas o que tu acredita que também é sustentável da tua mudança? Porque eu lembro que tu falou assim, falou assim para mim, Lucinara, eu quero fazer minha mudança, mas eu quero me manter, eu quero estar sustentável na minha mudança, né? Não só como mulher, como profissional, estar sustentável. E aí tu é uma das poucas alunas que fala assim, não adianta só eu procurar um profissional quando eu estou mal para apagar incêndio. É importante, eu acho que no teu caso deve ser a mesma coisa, é importante a manutenção, a sustentabilidade, até realmente estar muito internalizado a mudança. Para a criança é a mesma coisa? Para o processo de transformação da criança é a mesma coisa? Precisa de um tempo, precisa de uma manutenção, porque para nós adultos, no meu treinamento, né? Tu sabe que é assim, para a criança provavelmente é a mesma coisa. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua mudança, como que tu sustenta ela, Dani? Ai, eu sustento dia a dia. É, De vez em... de vez em quando eu te chamo no Whats, né? sim, Te peço uma ajuda, te peço um help. isso. A gente não tem que ter vergonha, né, Dani, de pedir ajuda, de pedir auxílio para especialista. Isso aí. Mas, Lucinar, assim, ó, nós não aprendemos nunca É, tudo. Nós aprendemos desde que nascemos até o último segundo que estamos é. vivos. Então, a gente tem que estar sempre em busca do conhecimento, do autoconhecimento. Eu acredito, assim, que não existe uma Uhum, mágica que tu vá fazer uma terapia, qualquer processo terapêutico e que daí tá, tu resolve a tua vida inteira. Não, tu faz aquilo ali e resolve aquelas coisas daquele uhum. momento. Porque depois disso tu vai fazer outras escolhas, tu vai encontrar outras dificuldades e tu também vai precisar de ajuda se tu não conseguir resolver É sozinho. verdade. Então eu acho que o que sustenta é tu tá sempre aberta para se autoconhecer, para crescer. E sempre que precisa, a gente tem que pedir ajuda para alguém. Verdade. Verdade.
Ai, minha lindeza, meu amor, que orgulho que eu tenho de ti. Que orgulho de tu ter sido minha aluna, de tu hoje ser minha colega de profissão também, porque a gente trabalha com desenvolvimento humano. Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho de tu estar, né, nesse mês aqui, nessa Semana da Mulher, podendo vir aqui contar tua história, tua trajetória, da qual eu fiz parte. Então, para mim, tu sabe que tu foi um presente também na minha vida, na minha vida profissional. É muito bom você ver, você acompanhar desde o primeiro, da primeira folha lá que tu fala que tu quer mudar até o último rabisco de tudo já passado a limpo e de fato acontecido, né? Tudo como tu sonhava e às vezes até mais. Então, Dani, assim, ó, parabéns pela tua consciência, pelo teu despertar, pela tua história, tá? Gratidão pela tua confiança, por estar aqui dividindo a tua história. E a gente vai poder fazer mais lives, porque o que eu digo, né? Relacionamentos, né, Dani? Envolve relacionamento familiar, envolve educação, envolve autoconhecimento. Então, a gente vai ter muita coisa ainda para conversar, tá bom, minha linda? Tá certo. Ai, Lucinária, tu sabe que eu sou muito grata, né? A tudo na minha vida. Sou muito grata pela tua amizade, pelo teu profissionalismo, por tudo que tu já me ajudou e continua me ajudando. E eu tenho certeza que a gente vai longe juntas ainda, porque a gente tem muito para É crescer. verdade. E é isso aí. É isso aí. Aí eu agradeço a oportunidade também de poder dividir um pouquinho da minha história Isso. com E vocês. principalmente que tu é, né, uma mulher de atitude que faz acontecer. Então, não é por acaso as conexões, não é por acaso que tu tá aqui. Tá, gente? Então, assim, ó, o pessoal tá botando ali, ó, história de superação. É isso mesmo. Gente, comentem aqui se vocês gostaram. Dá um tchau pra gente, manda um beijo, manda um coraçãozinho, compartilha essa live, porque eu vou dizer, eu sou muito grata a cada mulher que esteve aqui, a cada mulher que se identificou com a sua história, ou sendo, né, aquela mulher que é amiga, que é mãe, que é dona de casa, que é profissional. Coloquem para mim aqui o que vocês acharam, porque vocês, né, juntas somos mais fortes. Vocês também que estão aqui são mulheres incríveis. Não é por acaso que vocês estão aqui, porque a gente conecta alma com alma aí com mulheres de atitude. Tá, gente? Ó, beijão, fiquem com Deus. Dani, Boa noite. sucesso na tua jornada. Tamo junto. Boa noite a todas. Tchau. Tchau.